Oi, oi! E hoje inaugurando uma nova série aqui nesse perfil. Então eu vou falar sobre a Faculdade de Medicina Veterinária. No ano de 2025 eu ingressei na minha tão sonhada Faculdade de Medicina Veterinária e eu vou contar tudinho pra vocês. Então, para começar, eu vou falar como foi o meu processo para entrar na faculdade. Eu ingressei agora no ano de 2025, no meio do semestre ingressei, por conta de que algum tempo atrás eu tinha feito vestibular online. E para quem não sabe, as faculdades elas fazem, né, as faculdades particulares fazem o vestibular online e oferecem bolsa através da nota do aluno. Então, como eu tinha feito há um tempo atrás, a faculdade sempre me mandava bolsas e no meio do ano eu cometi a loucura de realizar o sonho de começar a minha faculdade de medicina veterinária através disso. Realmente foi uma loucura, porque eu fiz a matrícula de sábado para domingo. Até então eu não sabia, né? Segunda-feira começaria as aulas e eu não sabia que já estava tudo certo para mim começar. Então, numa segunda-feira eu já descobri que eu faltei, porque a faculdade me mandou e-mail falando que estava tudo certo, que eu poderia começar. Na segunda-feira que eu vi o e-mail, eu falei, nossa, já perdi uma aula. E assim, para mim foi algo muito desafiador, porque eu já tenho 27 anos, então eu já saí da escola faz um bom tempo. Eu tenho 2 filhos, eu tenho casa, marido e ainda trabalho fora. Então, quando eu entrei na faculdade e vi aquele mundo de matérias sobre mim, eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta. O que que eu vou fazer? Eu vou desistir, já passou pela minha cabeça. Falei, é muita coisa, mas consegui, né, passar por esse primeiro semestre, esse primeiro período. Ah, e outra coisa que eu não falei foi sobre qual faculdade eu escolhi. Foi a Positivo. Então, como eu moro na região metropolitana de Curitiba, eu prestei esses vestibulares online em algumas faculdades aqui da região. Mas pela infraestrutura, por tudo que a faculdade poderia me oferecer, o custo-benefício, eu optei pela Positivo, que fica no Ecoville. Então, uma faculdade, ó, maravilhosa. De verdade, assim, não tenho do que reclamar da faculdade. Os laboratórios, tudo que ela tem a oferecer é incrível. Sobre as matérias que eu tive, ao total foram 7 matérias, 3 de forma online e 4 presencial. Então, essas presenciais eu tinha aula segunda e terça, tinha uma folga na quarta e tinha aula quinta e sexta. As online foram microbiologia e imunologia, bioestatística e biologia celular. Já as matérias presenciais foram anatomia, né, que ali, na verdade, na UP, a anatomia é chamada de morfofisiologia, que é a junção de fisiologia com anatomia, então é nada mais, nada menos que a anatomia. Tive genética aplicada à medicina veterinária, histologia e embriologia, bioquímica, que olha, foi terror. A sorte é que o professor realmente era um professor muito bacana, então salvava a matéria. O que eu achei do meu primeiro semestre, meu primeiro período da faculdade de medicina veterinária, gente, realmente, para mim, tem uma rotina muito puxada e tem um pouco de dificuldade, assim, em me concentrar, um pouco de dificuldade de aprender. Foi muito puxado, né? Eu confesso, assim, que foi extremamente puxado, ainda mais porque eu tenho filho, tenho casa para cuidar, trabalho fora. Então, para mim, realmente foi algo muito desafiador, por conta que faz muito tempo que eu saí da escola e, na verdade, eu nunca fui uma aluna muito exemplar, uma aluna que tirava 10 em todas as matérias na escola. Então, para mim, foi realmente muito desafiador. Eu cheguei à conclusão de que não adianta a faculdade de veterinária, é algo que você realmente precisa estudar, você não pode bobear. Eu, como fazia muito tempo que tinha saído da escola, eu acabei dando brecha ali. Eu também estava com muita dificuldade em achar um método de estudo, então eu acabei pegando DP em mais de uma matéria, infelizmente. Mas isso mais para frente do curso a gente, né, consegue resolver, consegue alinhar. Não é algo que me faça desistir, apesar de eu ter chorado horrores quando eu peguei essas DPs, quando eu fiquei de recuperação. Então, é algo realmente muito desafiador, porque é uma medicina. Gente, não adianta, eu sei que é algo clichê de se falar, mas é uma medicina. Então, você vai precisar estudar, você vai precisar achar um método de estudo. De alguma forma, você vai precisar arranjar tempo para isso. E a minha rotina era sair de casa às 6:30 da manhã e eu chegava em casa quase 1 da tarde. Então, até eu comer, até eu fazer tudo que eu precisava fazer, até porque, que nem eu já falei, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar também. Então eu realmente não tinha tempo, até porque eu trabalhava às 4 horas da tarde, 4 horas da tarde eu entrava para trabalhar. Eu trabalho à noite, né, numa pizzaria, então realmente ali para mim foi algo extremamente desafiador, mas nada do que fizesse me parar. Inclusive, já comprei até os materiais desse ano, agora de 2026. A matéria que foi mais desafiadora foi genética.
porque genética aplicada à medicina veterinária envolve ali alguns cálculos, algo que eu sempre tive dificuldade. Então, realmente a genética ali, aquele quadro de Punnett, cálculos que envolvem porcentagem, para mim foi algo bem desafiador, mas nada é impossível de se aprender por conta de que as faculdades, acredito que todas elas, existe a monitoria. A monitoria, para quem não sabe, é alunos que já passaram por essa matéria e eles resolvem ensinar outros alunos que estão passando por isso. Então, com uma monitoria bem feita, né, tendo tempo ali de fazer a monitoria, consegue aprender super tranquilo, né, basta realmente se dedicar. Outra matéria que foi um pouco desafiadora foi bioquímica. Bioquímica também é uma matéria muito complexa e foi uma matéria que eu realmente não consegui entendê-la completamente, né? Eu passei, mas é uma matéria muito complicada de se entender a questão ali dos carbonos, quantas ligações eles fazem. Nosso professor era um professor muito maravilhoso, muito zen, muito tranquilo, muito simpático. E realmente fez a matéria assim, ó, se tornar agradável, porque é uma matéria muito difícil. Para quem não teve uma boa base de química na escola, no ensino médio, realmente não vai pegar assim de primeira. E infelizmente é uma matéria que ninguém gosta muito. Então não tinha monitoria. Se tornou uma matéria um pouquinho complicada, mas se você conseguir pegar ali a base daquilo que o professor está ensinando no começo, você vai tranquilo. Já histologia é uma matéria, né? É bem clichê falar que todas as matérias são complexas, mas realmente, para mim, foram todas elas muito complexas. Histologia foi um pouquinho complicado, né? Por conta de que é uma matéria que a própria professora falava, gente, não adianta, tem que estudar, é decoreba, né? Ela própria falava que era uma matéria decoreba. Então, é ali a questão das lâminas, questão de saber os tecidos, tipo de pele. A partir do momento que você pega para estudar e você decora aquilo, você aprende aquilo que ela tá passando em aula, nas lâminas, você pega. Então, não é uma coisa igual bioquímica que é difícil de entender. É algo que é difícil de você aprender por conta de ser muita coisa, de ser decoreba realmente, de você decorar aquilo que ela tá passando em aula e se aprofundar e estudar em casa, mas não é algo difícil de entender. Vamos falar sobre morfofisiologia, que no começo do vídeo eu falei que era nada mais, nada menos que anatomia, ali onde nós aprendemos o funcionamento do corpo verdadeiramente. Essas aulas são aulas que tem muita coisa para decorar e entender, mas é uma matéria que, assim, ó, gente, é maravilhosa, por conta de que ali você entra no laboratório, você tem contato com as peças, você aprende cada coisa no lugar certo. E nessa morfofisiologia 1, que existe a 1, a 2, a 3, até onde eu sei, não sei quantas mais tem, mas eu acredito que nós vamos, não sei se vai ser chamada de morfofisiologia, mas nós vamos ter até o final do curso, né, a anatomia. Nós tivemos miologia, que é o estudo dos músculos, cada músculo no seu devido lugar. Também aprendemos sobre o sistema nervoso, então como funciona ali parte do sistema nervoso e o funcionamento realmente. E essa matéria é realmente uma das minhas favoritas, apesar de ter muita coisa. É uma matéria que tem uma dinâmica legal de laboratório, onde você pega nas peças e aprende assim com o corpo do animal. Eu já adianto para você que quer começar a faculdade de medicina veterinária que essa parte é uma parte um pouco chocante quando nós chegamos no laboratório a primeira vez, porque é onde a gente tem o choque de realidade de ver um animal ali na mesa. E na nossa faculdade eles falaram pra gente que não utiliza formol, é um outro componente, um outro produto químico que ajuda a manter o animal ali intacto, então não é o formol. Mas é um pouco chocante, assim, de ver o animalzinho ali. Primeira vez que a gente chegou lá e viu um pitbull, tinha um pitbull, assim, e ele tá em algumas partes, então foi um pouco chocante. Todo mundo ali que gosta de animal, pelo menos, né? Eu acredito que todo mundo que faz veterinária tem que gostar pelo menos isso aqui do animal. Então é chocante quando nós chegamos. Outra coisa que talvez um pouco incômodo, não foi o meu caso, né? Não foi algo que eu necessitei usar máscara nem nada disso, mas é o cheiro muito forte do produto químico que mantém o animal intacto ali, né? Então, o produto químico é muito forte. E um conselho que eu dou também para você que vai começar a faculdade é, se a tua faculdade não exigir nenhum padrão de jaleco, a logo da faculdade, algo nesse sentido, você já providencie 2 jalecos, porque você vai sair da aula de miologia, da aula de anatomia, com aquela catinga. Não é um cheiro de bicho podre, não é algo nesse sentido, mas é um cheiro muito forte de produto químico. Então, se você souber que a tua faculdade não exige padrão de jaleco, se exige só um jaleco comum de manga comprida, você já providencia 2 e coloca num porta-jaleco.
porque senão vai infectar com aquele cheiro ruim de produto a tua bolsa, os teus materiais ali, e é um cheiro que impregna, gente, impregna, porque eu fiz a pachorra de utilizar o jaleco numa semana, deixar ele guardadinho dentro da minha bolsa. A minha sorte é que estava dentro de uma outra bolsinha, não era um porta-jaleco, eu ainda não tenho um porta-jaleco, mas eu tinha uma outra bolsinha, uma necessaire grande, eu coloquei ele lá ali. Quando eu tirei na outra semana para utilizar, ele tava com aquele cheiro horrível, mas só tinha aquele e é obrigatório realmente entrar no laboratório de jaleco. Tem que ser de manga comprida, tem que ser preferencialmente com aquele punho fechadinho aqui. E se você tiver a oportunidade de providenciar, você já providencie, porque as tuas primeiras aulas, né, o teu primeiro semestre, com toda certeza, se você tiver anatomia, você vai entrar no laboratório. E se tem algo que eu posso falar para você que quer ingressar na faculdade de medicina veterinária Não desista no primeiro semestre. sim, as matérias são puxadas, sim, o conteúdo, é muito maçante, tem matérias que realmente são chatas, mas você vai dar conta, você vai conseguir achar um método de estudo que você vai se adaptar e vai dar tudo certo. Outra coisa é, saiba que dentro de você vai existir um amor tão grande que vai te motivar a continuar. Então, se você tem medo, não saber se vai dar conta de ver um animal machucado, ferido numa situação de emergência, saiba que dentro de você vai existir um amor muito maior e lá no futuro você vai saber cuidar do bicho, saber o que fazer, então não se preocupe em relação a isso, a faculdade vai te moldando. Então saiba que dentro de você vai existir uma motivação muito maior, que é cuidar e amar. E é isso, gente. Perguntinhas, mandem no final do vídeo. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem ver o meu material de 2026, se vocês querem que eu fale sobre o material de 2026, manda aqui.